esses espíritos consagrados no amor, na luz, na resiliência, na humildade, em tudo aquilo que nós entendemos que um vozinho pode nos ensinar. Então, pautado na sabedoria e na experiência. Aí muitas pessoas falam, todos esses espíritos, perguntam, né? Todos esses espíritos, eles passaram e foram pretos velhos? Nem sempre, gente, tá bom? São espíritos que se congregam nessa comunidade de luz, né? Dessa cidade espiritual de Aruanda, que com certeza a ancestralidade desse espírito, ou ele mesmo, já teve algo a ver com o processo da escravidão, né? Com toda essa parte da terra em que vivenciava-se esse aspecto da escravatura e tudo mais. Mas não necessariamente todos eles foram pretos velhos que tiveram dentro de uma senzala. Pode ter sido um filho de escravo, pode ter sido, enfim, todos nós temos essa ancestralidade, se a gente for olhar por este ângulo, né? Mas eles já ascenderam no plano espiritual, uma evolução padrão mínima para nos assistir na Umbanda. Muitas vezes essa é uma roupagem de um compromisso espiritual que eles têm, atribuído pelos superiores, mas que também muitos trabalham em outras vertentes espíritas, se apresentando com uma outra roupagem. Um médico, ou um professor, ou um camponês, não importa, né? É a roupagem com que eles usam. Mas na Umbanda, eles usam a roupagem espiritual e fluídica de um preto velho. Por quê? Porque tem essa experiência, né, essa bagagem de sabedoria para poder nos dar assistência espiritual com todos esses atributos evolutivos que nos assistem e nos faz entendê-los como um preto velho. O comportamento do preto velho, né? Os trejeitos, normalmente eles vêm mais abaixadinho. Eles são assim mesmo? Não, gente. É uma roupagem fluídica que eles usam para que nós possamos ficar à vontade, né? Porque se ele viesse dentro da Umbanda, é diferente você saber que você vai passar por uma consulta com um médico, né? Talvez a pessoa não se sinta tão à vontade para falar das suas dores, do seu sofrimento. Então, tudo isso é pura bondade, né? É pura humildade, resiliência, para que a gente possa se sentir acolhido nos braços de um preto velho, de um vovô, trazendo a voz da sabedoria, da experiência, da amorosidade, né? Do aconselhamento, mas principalmente da ancestralidade. Qual a especialidade do preto velho, além de tudo que a gente já sabe, de trabalhar com a nossa cura, de nos ajudar, nos aconselhar, nos acolher, nos ensinar remédios, banhos, nos benzer, né? Ensinando ali as mironguinhas para que a gente possa purificar a nossa energia, a energia do nosso lar. Mas principalmente eles têm o potencial de nos trazer
ao nosso princípio, de nos levar através da nossa árvore ancestral, a nossa criação enquanto espírito. O espírito foi criado puro e completo, pleno. Tudo o que nós encontramos no decorrer da nossa existência, todas as dificuldades, todos os problemas que nós experienciamos, são criações e são, vou chamar de provações aqui nesse momento, que nós mesmos criamos e precisamos aprender, ter o aprendizado sobre aquilo. Mas é um caos que o nosso espírito, em todas as nossas experiências encarnatórias, a gente vai criando e contaminando a nossa história. Então, quando você vem para essa vida, você já traz um monte de acerto a fazer da outra. E assim vai. Algumas coisas a gente faz, outras não, mas nunca a gente faz o que realmente a gente se comprometeu. Se a gente fizer 20%, já está de bom tamanho. Né? Porque na ânsia de vir para ajustar tudo, a gente acaba assumindo compromissos que a gente não vai dar conta. Então a gente vai acumulando, a gente vai resolvendo algumas coisas, acumulando outras, e assim a gente vai se distanciando da nossa essência quando a gente gera caos ou dívidas, se assim a gente pode chamar, no decorrer da nossa existência. E o preto velho, ele tem a capacidade de nos levar até a nossa primícia. Então ele vem despertar em nós a nossa pureza, que é o amor, que é o perdão, a fraternidade, né? A alegria, a prosperidade. Tudo isso que o Mestre prometeu que nós teríamos em abundância. O que nos faz ficar longe de tudo isso são as provações da vida e as pendências e equívocos que a gente vai criando, nos distanciando da nossa primícia, do todo, da nossa centelha divina. E o preto velho consegue, através de todo esse arquétipo, que a experiência, a resiliência, o amor incondicional, né? Tudo isso, ele consegue nos aproximar novamente da nossa pureza. E quando a gente se aproxima da nossa pureza, de quem nós realmente somos, a gente não precisa aprender a fazer nada. Desperta dentro de nós esses desejos e esses nobres sentimentos da centelha divina. Então eu não preciso reaprender a amar. Eu preciso ascender e me aproximar de quem de fato eu sou. E o preto velho tem essa capacidade de nos aproximar de quem nós realmente somos e que nós nos esquecemos distanciando através da ilusão da vida. E eles têm essa capacidade. Então, muitas das vezes, você chega com um problemão para o preto velho e você acaba desabafando sobre todas as outras coisas. E aí você chega em casa e fala, nossa, foi tão bom passar com o preto velho, a gente falou de tanta coisa, mas o que eu queria ter falado eu não falei. Acabou passando. E na verdade nem precisava. Quando você se dá conta, aquele problema que não teve nada a ver com o contexto da consulta, ele se resolve. Por que ele se resolve? Porque o preto velho aproximou você do ser pleno e divino que você é. Então,
É sensacional o que acontece na nossa atmosfera espiritual quando nós temos a oportunidade de ser atendidos pelos pretos velhos. Eu queria falar mais, porque há tanta coisa para falar de preto velho, mas eu estou reservando nas nossas giras de trabalho um espaço para as pessoas darem os seus depoimentos. É para a honra e glória da espiritualidade, né? Não é para nenhum outro efeito de aparecer ou de qualquer coisa. Mas eu acho importante porque a gente acha que as pessoas não têm problemas como o nosso só porque trabalham dentro de uma casa espírita, né? Então a gente tem sim. Muitas vezes a gente tem que aprender como se posicionar. E aprendendo, a gente acaba encontrando no caminho as dádivas e os milagres, que a gente pode chamar de milagre. Sendo que milagre é uma coisa que não acontece fora, viu, gente? Ele sempre vai passar por nós. O milagre não acontece lá do santinho, de quem quer que seja, de quem entidade, só fora de nós. Todo milagre, ele passa por nós. Então, isso quer dizer que o agente revelador do milagre somos nós mesmos. Quando nós conseguimos fazer as curas necessárias, né? E desprender daquelas trancas que travam a nossa vida. Quem vai primeiro? Vou dar a oportunidade para... Boa tarde, eu sou Valéria e eu sou uma pessoa assim abençoada, porque eu tenho vários milagres na minha vida. Há uns anos atrás eu tive uma bactéria no osso, na tíbia, que ela estava corroendo meu osso há 3 anos e não saiu um diagnóstico preciso. Saía gota, saía reumatismo no sangue, saía osteoporose, saía tudo, mas não era a bactéria que tinha que sair do exame. E eu não aguentava mais de dor. Era uma dor intensa, intensa de enlouquecer. Eu emagreci 25 quilos. Eu estava ficando louca, tanta dor. Não dormia, não comia. E foram vários tratamentos, vários medicamentos. Eu fazia exame de cirrose medicamentosa, para ver se o fígado não tinha sido abalado, de tanto medicamento. E aí eu vim na casa, eu ainda não era trabalhadora, era consulente, e passei com o Dr. Romualdo. E o Dr. Romualdo me deu uma rosa e falou, vai no médico, filha, que vai sair o resultado. E era uma rosa branca. E eu fui no médico, fiz ressonância, já tinha feito diversas ressonâncias, e não saía nada, porque a ressonância ela pegava a área externa do osso e a bactéria estava dentro do osso. E foi numa cintilografia óssea que saiu um tumor, um tubo ósseo, que já estava avançado e tinha que tirar do joelho para baixo. Tinha que arrancar a perna do joelho para baixo. E aí eu não fiquei arrasada não, viu, gente? Eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso, não pegou a perna inteira. Mas fui para Amaral Carvalho. Porque aqui em São Carlos não tratava ainda a osteomielite com raspagem no osso. Fui no Amaral Carvalho e fui no médico particular em Jaú que trata do ósseo. E ele falou para mim, a bactéria pegou, o tumor pegou 95% do osso. Eu falei, Deus é maravilhoso. Ele me deixou 5%. E é nisso que eu vou me apegar. 5% para mim era tudo. E a rosa lá em casa. Só que quem conhece o Amaral Carvalho, a gente faz todos os exames, mas não opera no dia, né? Voltei para São Carlos, ainda mais eu sou de São Carlos. Voltei para São Carlos, passei de novo na casa, mancando, rastejando. Conversei com o Dr. Romualdo e falou, filha, vai dar tudo certo. Aí fui, olhei para a rosa, já achei estranho, falei, nossa, já vai fazendo 10 dias que a rosa está inteirinha, intacta, linda. Eu virei para minha filha e falei, filha, tá estranha a rosa, né? Ela, mãe, tá, mas ela tá como tem que estar, cuidando da mãe.
Fui para Amaral Carvalho. Fui na certeza de que eu ia voltar com a minha perna. Só que também na hora que eu entrei na sala de operação, eu vi um monte de médico em volta de mim, eu pensei, meu Deus, eu volto com essa perna, eu volto sem a perna. E não lembrava o nome do Dr. Romualdo. Aí eu falei, doutor, seja feita a vontade de Deus. Se for para mim voltar sem a perna, eu vou aceitar. Porque muitos nascem sem a perna, né? E aí, só que no Amaral Carvalho, antes de você operar, você faz de novo o pré-exame. E aí eu fiz o pré-exame, não tinha mais mancha, não tinha bactéria. Aí o médico falou assim, Dr. Pedro Luiz Budini, que é um especialista em câncer nos ossos, ele falou assim, tá esquisito isso. Mas como a gente vai abrir essa perna, a gente já vai ver já. Aí ele abriu minha perna, né, sedada lá, e eu apaguei. Tive uma hipotermia, claro, na hora que voltei pro quarto só meia-noite e não sentia a perna. Falei, nossa, não tirou uma, tirou as duas, porque eu não estava sentindo. Mas tudo bem, né, tirou as duas, o braço estava aqui. Eu estava sentindo o braço. E não voltava ao normal. Aí fui pro quarto, deitada na maca, não conseguia ver minha perna, não conseguia ver meu pé. Aí eu voltei consciente pro quarto, olhei pra mulher do lado e falei assim, eu tô com a minha perna? Ela falou, por quê? Você tá doida? Eu falei assim, não, porque ele operou minha perna. Ela falou assim, tá as duas pernas aí. Eu falei, obrigada, meu Deus. Mas se fosse pra voltar sem a perna também, tranquilo. Aí voltei pra casa, porque no Amaral Carvalho não dá pra ficar segurando muito tempo, porque é um hospital muito concorrido, né? Voltei depois de 2 dias, tudo bem, a perna inchava, latejando de dor. Gente, a Rosa estava ali, maravilhosa. E na recuperação, a Rosa ainda durou, eu acho que essa Rosa durou 1 mês na minha casa, o botão. Foi surreal. E aí foi a recuperação lenta, lógico, 1 ano de afastamento. Aí eu costumava brincar com a minha família, né? Gente, eu passei tudo que eu tinha que passar. Já tô, minha mãe, já tô. A minha parte já foi, agora é com os irmãos. Cada irmão vai passar a sua parte, a minha já foi, só que não. Comecei a sentir uma dorzinha do lado. Fui no médico, a dor começou a apertar bem do lado da barriga aqui. E cada vez essa dor mais forte, mais forte, mais forte. Fui no médico, ele pediu um exame de infecção de urina, deu que estava bem alterado. E me deu um remédio para dor. Não deu 2 dias, a dor começou a passar para as costas. E eu respirava, sentia a dor. E eu voltei no médico, por coincidência, né? Quem conhece o SUS sabe como que é médico, eles nem olham pra gente, e eu peguei o mesmo médico. E a resposta que ele me deu foi, você quer saber melhor do que eu que sou médico? E eu falei, mas doutor, minhas costas estão latejando de dor. É a sua postura. Gente, para resumir, era pênis. Ela tinha estuporado e era fezes e comida nas costas, que pegou o pulmão inteiro. Lá vou eu para a mesa de cirurgia, mas isso depois de 10 dias com dor. A apêndice foi estuporada dentro de mim 10 dias. Fezes e comida por todo o pulmão. E eu rezando, pedindo para Deus para tirar aquela dor, porque eu nunca imaginei que fosse apêndice estuporada. Aí fui na Santa Casa, eles fizeram uma ultrassom e falaram, olha, você está com a apêndice estuporada, a gente vai fazer uma cirurgia. Eu falei, tá bom, doutor. Aí liguei para minha família, meu irmão falou assim, eles me chamam de Lela, tá, gente? Lela, é rapidinho, um monte de amigo meu fez. Só que não, comigo nada é rapidinho, nada é simples. É tudo testado. Entrei na mesa de cirurgia, eles viram que estava estuporada, e aí foi a parte surreal. Eles costuraram, né? Deram os pontos, tudo bonitinho. Voltei pro quarto numa sexta-feira. Eu operei numa sexta-feira, voltei pro quarto à tarde. No sábado de manhã, os drenos começaram a sair muita sujeira, ficar verde. Aí o doutor Fábio falou, nós vamos voltar você para a mesa de cirurgia. Eu falei, por quê, doutor? Estourou todos os pontos por dentro. Gente, não foi 3, 4 pontos, foram 78 pontos. Estourou tudo por dentro. Eu falei, sério? Mas também não fiquei nervosa, não me apavorei. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, então vamos. Eu falei, só deixa eu ligar para minha família, porque se eu morrer, eu já quero avisar todo mundo como que eu quero que fica meu cabelo, que rolo
E aí que as coisas esquisitas começaram a acontecer. Eu tive uma EQM. Quem não sabe o que é EQM é a minha experiência quase morte. O médico me abriu de novo, lavaram, costuraram, mas só que antes de tudo isso, eu estava do lado, gente. Eu estava do lado vendo tudo que ele estava fazendo com o meu corpo. E conforme eles passam... Bom, aqui acho que ninguém teve apêndice estoporado, então eles lavam com uma mangueirinha. E eu senti sendo lavada. E eu do lado vendo tudo. Aí eu aproveitei e falei assim, meu Deus, se eu for morrer, ampara minha família, ampara minha filha, que eu só tenho uma filha. E eu só agradeço pela vida que eu tive. Sempre fui feliz, sempre gostei de frequentar o centro, eu já era frequentadora do centro como consulente. Eu falei, obrigada por tudo, meu Deus. Se eu for morrer, eu estou pronta. Eu já tinha ligado para minha família para falar se eu morresse como que eu queria estar. Ainda minha mãe falou, para de ser boba, mas é porque eu já estava sentindo, né? E, gente, eu vi tudo. Eu vi o médico falando, costura de qualquer jeito que nós vamos perder ela mesmo. Eu vi o deboche de alguns médicos, só que eu também vi o carinho de uma, não sei se era técnica, anestesista, não sei, passando a mão no meu rosto, eu estava ali do lado. E nessa doideira tudo de EQM, eu fui mandada para outro plano. Chegou no outro plano, eu falei assim, gente, eu estou sendo operada. O que eu estou fazendo aqui? Eu já morri? Não deu tempo nem deles me responderem. Não tem aquele túnel branco com luz que todo mundo vê no filme. Não tem, mas tem uma claridade bem forte. E essa claridade me levou de volta para a Santa Casa. E aí eu me vi de novo na sala, toda horrorosa, toda aberta, meus órgãos numa bacia do lado. Foi surreal, mãe. Foi desesperador. E eu falei para Deus, Deus, me ampara. Me ampara porque eu posso não voltar. E obrigada por tudo. Agradeci às minhas entidades por ter tido esse tempo na Terra. Agradeci tudo, mas eu fui na salinha para ver o que a minha família estava fazendo também. Fui na salinha do lado, eu vi minha filha com um olhão desse tamanho, vi minha mãe muito nervosa, vi todo mundo nervoso. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou voltar para o quarto, quando estava sendo operada, porque o meu corpo não voltava. Só que eu também não saía dali do lado, é muito doido. E eu sentia tudo que os médicos faziam em mim, sem dor, mas eu sentia. Aí eu fechei o olho, fiquei calma e falei, Deus, eu não sei voltar para o meu corpo agora, eu não vou conseguir sozinha. Se for para mim ir embora, que eu vá tranquila, e se for para mim ficar, me ajuda, porque eu não estou sabendo o que fazer. E aí, eu acho que eles terminaram o procedimento e eu vi a maca indo. A minha filha fala que eu saí de olho fechado, mas eu vi a posição de todo mundo que estava na sala, de todos os parentes. E da gente até brinca, eu falo, você não estava chorando, você não ficou nervoso. E aí eu fui pro quarto. Aí eu apaguei de verdade. Aí no outro dia eu acordei, eu vi que o quartinho era simples, eu falei assim, não deve ser o plano espiritual, deve ser o SUS. Aí eu vi que estava tudo normal. E a enfermeira veio saber se eu estava bem. Eu falei assim, correu tudo bem na cirurgia? Ela falou, correu. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, passei por mais uma. Mas o que isso prova é que em nenhum momento eu xinguei. Em nenhum momento eu me revoltei. Em nenhum momento eu falei, mas de novo, eu acabei de operar a perna porque não tinha dado nenhum ano, gente. Eu estava recuperando da osteomielite. E aí já tinha passado pela apêndice. Espero ter acabado agora, né, mãe? Porque, né? Minha cota já deu. Aí eu peguei, em nenhum momento eu revoltei e eu só agradeço a Deus. Agradeço porque essa cicatriz que eu trago hoje de 78 pontos é um orgulho. É para mim olhar e falar, Deus está sempre do meu lado e a espiritualidade também. Obrigada, Deus, por tudo. E é isso, né, gente? É os 5% que ela agradeceu. Aquela pessoa que não tem, só tem arroz para comer, não tem feijão, não tem mistura, não tem nada. Aquela pessoa que se apega ao que ela não tem, ela vai ficar sem até o que ela tem. Mas aquela pessoa que agradece pelo que tem, não importa o que seja, ela encontra
energia através da gratidão que vai levá-la a ter muito mais daquilo que ela agradeceu. Isso em qualquer circunstância da vida. A Valéria tinha 5% de chance na perna. Ela se apegou aos 5% de chance de não cortar a perna. O primeiro pensamento que veio nela poderia ser a perna toda. E é só um pedaço. E está tudo bem. Se ela tivesse se revoltado por esse motivo, muito provavelmente a frequência da vibração ia cair tanto, que ela, sendo aquele ser divino, perfeito, que os pretos velhos vêm nos ajudar a acessar de nós mesmos, não teria sido acessado. E aí então, muito provavelmente, ela teria não só perdido a perna, mas a vida também, porque ela não teria como voltar na essência novamente. Como se não bastasse, a apendicite estuporada, gente, infecciona o organismo todo, da infecção generalizada. E por 10 dias. Então, milagres acontecem. E aconteceu também para que você tivesse, viu, Valéria, a oportunidade de um dia estar passando isso para as pessoas. Que o que muda, gente, é o como a gente se comporta diante do problema. A gente tem capacidade para mudar qualquer situação. A gente só precisa entender o caminho. E assim é a vida. Então essas palmas que eu pedi é para a honra e glória da espiritualidade. Eu vou pedir mais uma salva de palmas. Oi, gente, boa tarde. Assim, eu teria muitos depoimentos para dar, na verdade, muitos. Mas eu vou tentar, assim, por cima, comentar um pouco, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu vim para São Carlos, de outra cidade, eu vim para estudar. E aí eu cheguei aqui na casa com 17 anos. E assim, hoje olhando, eu me sentia um bichinho, como se a gente fosse assim, estivesse numa rua e visse um gatinho de rua, todo machucado, sujinho. Era assim que eu me sentia quando eu cheguei aqui. Eu tinha muitos problemas emocionais, uma dor, assim, um vazio. E aí foi muito difícil, assim, no começo. Eu lembro de eu conversando com a Dana, e falando pra ela, assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir ser feliz. E ela falava, nossa, imagina, mas eu tenho certeza que vai. E aí eu falava, assim, muitas vezes pra ela, eu não sei se um dia isso vai passar. Então, era uma dor muito profunda que eu sentia. E ela sempre, assim, me ajudando e falando, não, filha, eu tenho certeza, você vai voltar aqui, você vai falar pra mãe. E aí, assim, eu fiz a graduação aqui na UFSCar, sempre com muita dificuldade financeira, emocional, de tudo, assim. Mas, por incrível que pareça, nunca me faltou nada. Eu sempre tive todos os auxílios possíveis, assim, que uma pessoa pode ter na universidade. Consegui fazer tudo com tranquilidade, com maestria, assim, e consegui me formar, enfim. E aí, depois de alguns anos, né, já trabalhando aqui na casa, vai fazer 7 anos que eu trabalho, eu lembro de eu voltando e falando pra mãe, nossa, eu nunca achei que eu pudesse me sentir tão feliz como eu me sinto hoje. Eu nem sabia que era possível sentir isso que eu sinto. Eu não sabia que era possível esse grau de felicidade, eu não sabia que felicidade era isso. E aí, a cada dia eu me sentia mais assim, mais plena, mais preenchida, mais feliz. E aí essas coisas iam acontecendo, assim, né? Assim, todos os meus caminhos eram
foram muito abertos desde que eu comecei a frequentar aqui. E aí tinham muitas dificuldades, tinham muitas barreiras, mas era como se simplesmente elas fossem sendo tiradas, assim. E aí, eu tenho 24 anos hoje e ano passado eu comprei meu primeiro apartamento. E eu nunca imaginei que eu ia fazer isso aos 24 anos, vindo de onde eu vim, com todas as dificuldades que eu tive. E foi muito interessante essa história, porque eu lembro de eu conversar assim, né, com a dama, com a mãe e tudo, e ela fala, não filha, tá na hora de você comprar seu apartamento. E eu tinha casado aqui na casa, e aí ela falou, não, tá na hora de você comprar o seu apartamento. E eu assim, como, né? De onde que eu vou fazer isso? E aí passou uns meses, assim, e me deu um estalo de que isso, na verdade, isso era uma coisa muito simples se eu quisesse. E que estava ali. E aí eu acordei um dia e falei, sim, eu vou fazer isso, eu consigo. E aí eu fui, e assim, em questão de 2 dias tudo se resolveu, deu tudo certo, o apartamento está comprado. E é isso, assim. E estou trabalhando, assim, vivendo super bem, não tenho nada do que reclamar, na verdade, assim, todos os dias eu agradeço muito e às vezes eu me sinto até muito sortuda, porque eu penso, meu Deus, às vezes eu vejo as pessoas contando, assim, suas coisas e eu fico, nossa, mas eu também passei por muitas coisas, mas parece que passou tão rápido, parece que eu estava tão acolhida, tão protegida, que é como se eu estivesse ali o tempo todo envolvida, né, numa proteção. Então, foi muito isso, assim, hoje eu acordo todos os dias felizes, com alegria de viver, eu levanto alegre por estar viva e feliz para viver e grata pela vida. Isso é uma coisa que eu achei que eu nunca ia sentir, essa felicidade assim 100%, né? Não importa o que aconteça, eu estou bem, eu estou protegida, eu estou amparada e tudo flui perfeitamente para mim e é assim que eu me sinto, só que quando eu cheguei aqui não era. Então eu acho muito importante compartilhar isso porque acho que muitos, né, de nós chegamos aqui assim e essa é a minha história e hoje assim eu sou muito grata por tudo que eu tenho, não só na minha vida material, na minha relação, nas minhas amizades, mas no meu interior, assim, né? Tudo que eu conquistei na minha estrutura emocional, que hoje eu sou outra pessoa. E tudo isso é graças a essa casa, aos meus irmãos, e enfim, a todas as entidades, a Dama. E eu sou muito grata. Eu tenho o Bruno, cadê Bruno você? Ele é namorado de uma filha da casa, mas que quer dar um depoimento. Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno e meu depoimento é sobre um problema de saúde que eu convivi basicamente na vida inteira. Desde que eu era bem criança, eu tive um problema de refluxo. Refluxo é basicamente quando o ácido do estômago ele volta para a sua boca. E aí, quando era mais novo, assim, você convive com esse problema, só que com o decorrer dos anos, esse problema foi piorando muito. Tanto que meus dentes em cima, eles praticamente se desgastaram inteiro, porque o ácido que voltava era tão forte que meus dentes praticamente sumiram de cima. Eu tive que reconstruir tudo isso. E todo ano procuro um gasto, tomar remédio, tomar outro e nada melhorava. E cada ano que passava, isso ia piorando. E aí, o que acontece? Ano passado foi o ápice, diria, de todos os episódios de refluxo que eu tive. E aí, era muita tosse, eu não conseguia ficar em público, porque trabalhar, por exemplo, era tudo muito difícil, porque eu não parava de tossir. Era muito complicado de prosseguir a vida, né? Ter uma vida normal, uma qualidade de vida boa. E aí, vim no trabalho do Dr. Romualdo, ano passado, às quintas-feiras, e aí expliquei todo o quadro para ele, e ele falou assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia espiritual, mas antes da gente fazer essa cirurgia, nós vamos fazer tipo uma preparação, que você, todo dia, de manhã e à noite, vai tomar uma colherzinha de leite de magnésio. E aí eu, todo dia, de manhã, antes de sair de casa, e à noite, todo dia, estava eu lá tomando a colherzinha de leite de magnésio. Vim aqui, fiz a cirurgia, e ele falou assim, ó, agora você vai tomar pela próxima semana, assim, da cirurgia, leite batido com couve no liquidificador. E eu, todo dia de manhã, em jejum, seguindo direitinho aquilo lá. E sempre tendo
esperança, tipo, eu vou melhorar, eu vou ficar bem e isso vai melhorar minha qualidade de vida, sabe? Eu vou poder voltar a ter uma vida normal, eu vou poder estar convivendo com as pessoas, porque se fosse naquela época dos quadros pesados de refluxo, eu não conseguiria nem estar nesse depoimento, porque eu não teria tossido umas 30 vezes aqui no mínimo, nesse período que eu falei, porque era muito forte mesmo, agora ele lembra bem como que era difícil. E fora isso, por você estar com esse quadro muito atacado, eu não podia comer determinadas coisas. Então o que acontecia? Meu peso caiu. Eu cheguei a perder tipo 5 quilos. Hoje, depois, eu já consegui recuperar isso. Então minha qualidade de vida melhorou muito. E o Dr. Marco falou, olha, vai ter uma melhora gradativa. E realmente teve uma melhora gradativa. Por que eu falo isso? Porque eu basicamente estou sem remédio agora. Eu não tomo remédio. Eu não tomo mais remédio. E eu praticamente a vida inteira foi uma luta tomando remédio. Qual remédio eu tomo? O que eu faço para melhorar? E às vezes, vendo coisas também que ele orientou, tipo, o emocional está muito associado. Então você passando a perceber isso também, você sabe se controlar melhor. E sempre isso, tem esperança, tem a fé, né, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem. E realmente hoje, 2 depoimentos. Por quê? Porque eu consigo ter uma vida normal novamente. Coisa que ano passado eu não estava conseguindo ter, né? Visto que foi o quadro pior, assim, né? De refluxo. Mas minha vida inteira eu sempre tive isso. Então, basicamente não ter tomado mais remédio, eu considero assim. E mesmo assim, quando eu tenho um quadro muito atacado, quando eu volto a ter um quadro, ele não é do mesmo nível que era antes. Ele é muito mais controlado. Coisa que rapidamente passa. E detalhe, mais uma vez, sem remédio. Coisa que eu nunca imaginei que eu ia voltar a ter, assim, sabe? De, tipo, ter essa experiência de não tomar mais remédio e ter uma vida normal. Então esse é o depoimento e dá esse recado, tipo, sempre acreditar que tudo vai ficar bem e foi o que realmente aconteceu comigo. Então agora eu desejo a todos que possam levar para os seus lares todas as bênçãos que vieram buscar. Um bom trabalho a todos.